fim das praias públicas. Esse foi tema de vários vídeos nossos durante quase 10 anos. Quando eu comecei a falar isso nos primeiros anos, algumas pessoas achavam pura teoria conspiratória, que era um absurdo alguém querer comprar praias. Algo que o criador fez e deixou acessível para todas as pessoas. Só que eu não dava a minha opinião própria. Eu falava baseado nas propostas que eu estava vendo e as narrativas que estavam sendo criadas na época. Narrativas como as pessoas poluem demais, as pessoas sujam as praias. Verdade que isso acontece. Mas nós pagamos altos impostos e esses impostos deveriam ser usados para coisas como essa. Ter pessoas ali orientando, ter onde jogar esse lixo, muitas vezes não tem, etc, etc. Você vê nos Estados Unidos mesmo, eu assistindo algumas reportagens e já citei isso aqui, né? Mas é impressionante, você tenta entrar com uma latinha, uma garrafa, na hora já vem alguém, já vem um fiscal, o próprio salva-vidas que fica ali o tempo todo, ele já vem e te orienta. E se você insistir, você é multado. É assim que funciona, né? Já aqui no Brasil não. Parece que é proposital a situação como está, para que aí possa realmente legitimar essas narrativas. Então eu mostrei que aquele país que tem um símbolo do dragão, especializado em pastel de flango, né? Aquele pessoal já tinha feito propostas para comprar o nosso litoral. E tem muitas pessoas aqui, que é aquela regra, né? Se tem quem quer comprar, vai ter quem quer vender. Isso é tudo no mundo, né? Você pode pensar na coisa mais absurda, tipo, eu quero ficar com uma mulher casada. Vai aparecer marido oferecendo. Porque se tem quem paga, repito, vai ter quem venda. Por mais imoral que seja, acontece. Isso em tudo na vida. E não é diferente com o nosso litoral. Por mais que eles invistam em hotéis, por mais que eles façam aquelas estruturas impressionantes, dignas de conto de fadas, com formas de castelo e etc, esses hotéis de luxo, nada se compara à beira de uma praia. Pode fazer, pode tentar, né? Por mais que se enfeite, que traga os itens de mais luxo, vai ficar lindo, vai ficar bom. Mas nunca igual, né? Aquela sensação de você chegar na beira da praia e ver de fato aquela água viva que o Criador colocou ali. Então, usando a artimanha de esquerdas e direitas da vida, para que as pessoas acreditem que, coloquei agora uma direita, é a mudança para a esquerda que estava. Então eles podem ir às pontas dos extremos de cada lado. Vai mudando e aí cada um vai chegando ao seu extremo, usando os seus extremos com a bandeira levantada de que eu sou a mudança. Deixa eu fazer assim, porque o outro estava aí e era pior. E ele jamais ia fazer uma coisa parecida. Então as pessoas não, mas realmente tem que fazer algo bem diferente, estrambólico. A Argentina mesmo está passando por esse período. O cara que está prestes a assumir lá, que tem tudo para vencer, ele vai acabar com a moeda própria, vai dolarizar o país, vai acabar com o Banco Central. A Argentina será um país só agora de fachada. Porque você tirando tudo isso, a autonomia de verdade do país, fica uma zona totalmente aberta e sujeita a propostas como essa, por exemplo. Porque quando se fala em livre mercado, meus irmãos, as pessoas entendem, né, que é como acontece naturalmente quando uma pessoa comum do meio da população, né, abre uma padaria, seu Juca competindo com seu Nildo. Cada um tem uma padaria, aí ele vê lá o pão do outro, ele tenta fazer um melhor, aí o outro tenta fazer um pouco mais barato, já que o outro tem um pão melhor. E eles vão competindo ali e quem ganha é o consumidor. Porque vai aparecendo mais e mais produtos com preço melhor devido a essa competição deles. Aí aparece um terceiro, um quarto e assim vai. E tem comércio para todo mundo. Mas quando é com os senhores do mundo, eles têm outras maneiras de agir. Primeiro que a maioria dessas big empresas que estão fora do país, elas já estão dentro de uma árvore genealógica de comando. Ela pertence a grandes grupos financeiros. O que você tem ali uma competição é entre os grupos que administram o conselho daquelas empresas. Então é como se eu colocasse a gestão A, gestão B e gestão C em minhas marcas. Eu tenho todas as marcas no topo da pirâmide. Então eu vou colocar o grupo A nessa, o grupo B naquela e o grupo C na outra. Então essas três competem. Então essas três, tentando fazer a melhor administração possível para continuarem ali naquele cargo, vai parecer para o público que de fato são grandes empresas competindo uma com as outras, mas não existe. Você vê com os preços de tudo, né, que realmente é importante, que hoje faz parte do essencial das pessoas, você vê que tem uns preços muito parecidos. Não chega ninguém, por exemplo, e quando chegou, desapareceram, né, feito o Gungel. Olha, eu consigo fazer um carro elétrico naquela época. O que é que aconteceu com ele? Cortaram o financiamento, houve um boicote até ele quebrar.
Porque ele estava furando aquele acordo que tem nessas grandes marcas que supostamente competem, mas que na verdade pertencem aos mesmos grupos financeiros. Então esses grupos financeiros, meus irmãos, eles têm se apoderado das riquezas reais, as coisas que realmente têm valor. O que mais poderia ter valor do que uma praia? Então parece uma teoria conspiratória, mas está aqui, ó. Se tem uma coisa que a elite nunca gostou, é de ver o pobre tendo acesso às mesmas coisas que eles. Como nessa vida, meus irmãos, a realidade mostra que todos somos iguais, não importa qual carro você dirija, não importa qual casa você tenha, o tamanho da nossa cova será igual. Isso se a gente chegar a ter uma, porque infelizmente às vezes acontecem acidentes aí que não se sabe nem onde vai parar. Então essa é a realidade para todos nós. Chegamos sem nada e voltaremos sem nada. Então essas pessoas elas precisam de alguma coisa para se convencer que são melhores do que outras. Que melhor do que uma praia só para elas. De dizer assim, olha, se você não tem R$2.000 para pagar uma diária, você não pode estar aqui onde eu estou. Uma pessoa dessa quer deitar ali numa areia e não quer que outro que tenha menos que ele chegue, fique próximo ali, ele não quer. De ele chegar na empresa dele e dizer assim, olha, passei final de semana nessa praia, e o empregado dele dizer, eu também, eu fui semana passada, sabe? Para ele perde o brilho. É por isso que você tem um país, onde eu fiz o outro vídeo, pouquíssima audiência também, né? Baixíssimo, chega a ser ridículo. Mas eu falei o quê? Que o brasileiro era idólatra de produto. Por isso é que hoje no mundo, a nossa nação ela serve de ferro velho, ela serve de lixão. Porque quando uma linha de veículos, de moto, para de ser lançada lá fora, ela ainda continua sendo vendida aqui por 5, às vezes até quase 10 anos. Por quê? Porque o brasileiro é idólatra desses produtos. E aí de você se falar mal, dependendo do lugar onde você falar mal, você vai arrumar uma briga mesmo. A pessoa vai querer te agredir, porque para ela você está ofendendo a honra dela. Isso porque você está expressando a sua opinião sobre um produto, seja carro, moto, até às vezes celular também. É assim, meu irmão. Aqui você escuta nessa matéria, acabou de escutar, eles dizendo que não, colocaram as grades ali para preservação da natureza. Aí coloca grades para impedir o acesso das pessoas à praia, mesmo em lugares onde tinha estrada para elas passarem. A matéria da grande mídia deveria ser a favor da população, mas na verdade eles não são. Eles estão aqui para noticiar um fato, para que você não seja pego de surpresa, certo? Seja informado, olha, está acontecendo isso. Mas jamais vão dar a conotação que de fato essa matéria merecia. Que é isso aqui, estão tirando o nosso acesso a isso, levantando essas bandeiras e impedindo o povo a usufruir do que o próprio Criador construiu, fez para todos nós. Vai ser assim com tudo, meus irmãos, até com os ventos, não tenha dúvida disso. Segundo a Constituição Federal, as praias do Brasil são bem públicos de uso comum da população e todos têm o direito de ir e vir, ressaltados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica.